Cara, nunca aconteceu, hein? Olá para você que está assistindo mais esse Pod Ensino. Hoje nós temos uma entrevista fantástica, isso mesmo. Itamar Tavares da Lyon Despachantes. Ele vai contar todos os bastidores da isenção veicular. Isso mesmo, a isenção para você, PCD, poder adquirir o seu veículo 0 km. Já no Pod Ensino. Joga a vinheta. Olá para você que está nos assistindo, Itamar Tavares. Tudo bem, Itamar? Tudo ótimo. Olha, eu vou ler a ficha do Itamar. Itamar é um ícone. Itamar é um ícone nesse mercado de isenção. Ele é da Lyon ou Lion Despachantes? Lyon Despachantes. Isso. Desde 1987. Exatamente. Muitos anos trabalhando com isso, né? Isso, na verdade, a origem do escritório é despachante documentalista, Documentalista. né? Então, e a questão da isenção a gente começou mais ou menos em 2010. 2010 que vem esse mercado aquecendo e tudo mais. Quando a gente foi, de fato, ampliou o nosso leque de serviços, né? Aham. E a gente entrou de cabeça nesse segmento. Só para vocês terem uma ideia, o Itamar ele tem formação técnica em contabilidade e graduação em administração de empresas. Como eu já falei, a Lyon Despachantes foi aberta em 87 e ela atua na área de isenção de impostos para a PCD em 2010, né? Isso. E também atuando na área de isenção de impostos para taxistas desde 2018. Itamar, vamos lá. Você que está em casa aí, quer comprar o Itamar hoje, vai dar uma aula, né? Gosto muito do Itamar, nós já nos encontramos muitos eventos da Mobility e tudo mais. Sim. Tá sempre o Itamar. O Itamar é uma pessoa com deficiência atuante nesse mercado, é uma pessoa que luta pela causa da deficiência e, acima de tudo, luta pela causa da mobilidade. Eu queria, Itamar, queria que você contasse um pouquinho como você ingressou nisso, quais foram as motivações, as suas bandeiras, suas causas que você vem defendendo e aí estruturou a Lyon para você poder dar um bom atendimento às pessoas com deficiência. Duda, então o que acontece? Eu sou uma pessoa com deficiência, como você comentou. Eu fui acometido da polio quando eu tinha 8 anos. Então eu tive essa necessidade, né, de ter um transporte, né? Meus pais não tinham, na época, nem pensavam em ter carro, né? Porque eu tô com 60 anos e isso foi em 73 que eu fui acometido da polio. Não tinha o acesso ao automóvel, aí minha família nem pensava em comprar, porque a gente também não tinha poder aquisitivo para comprar um carro, né? E aí, pela minha necessidade de transporte, então durante muito tempo a gente usava táxi, e eu me tratei durante muito tempo na ACD, então tinha o transporte da ACD, né, para as atividades tanto de ensino quanto de reabilitação. As terapias diversas. As terapias que fazia, né? Então, na ACD, eu além de fazer a terapia, eu fiz o ensino fundamental, né? Porque a ACD tinha esse viés também, né? Tinha uma unidade, que era na Moca, que prestava esse serviço. Então, de manhã a gente estudava, depois a gente almoçava lá e à tarde a gente cuidava da parte de reabilitação. Né? Então, quando eu saí da CD, aí eu tive que estudar fora, aí a gente teve que ter um carro, né? Então, foi feito um sacrifício e a gente foi desenvolvendo. E aí eu fiz, né, conforme você falou, a questão do curso técnico, né, que é o equivalente ao antigo segundo grau, né? E depois eu fiz a faculdade. Mas aí o que acontecia? Eu não sentia firmeza em trabalhar pelas dificuldades, porque quando eu me formei na faculdade em 90, nós não tínhamos nenhuma garantia de nada para mim como pessoa com deficiência que eu pudesse ter acesso. Você não tinha a lei de cotas? Não tinha nada. A lei de cotas veio 33 posteriormente. anos, mas mesmo assim posteriormente. Posteriormente. Entendeu? E aí, como eu já trabalhei com meu primo como despachante, aí eu vi que eu poderia seguir por esse caminho, né? Então, eu abri o escritório em 87, foi aquela, imagina, né? Sem estrutura nenhuma, só na cara e a coragem. No primeiro ano quase fechou, você entendeu? No final do primeiro ano, eu já tinha pensado em fechar, ia transferir a empresa para casa. E não tinha nada, não tinha isenção, não tinha nada. Não tinha Você abriu nada. um despachante convencional. Aí,
uma situação que eu conheci um cliente do despachante, aí a gente resolveu se unir, aí nós mudamos o escritório que inicialmente foi na Avenida Sapopemba para o Tatuapé. Que está lá até hoje. Que está lá até hoje. E foi em dois endereços diferentes. Mas está no Tatuapé. Aí, agora, em 94, nós fomos para a Rua Padre Adelino, 1998, e lá estamos até hoje. Né? E aí, com a questão, você não pode ficar pensando só naquele segmento, né? Então, a gente viu a necessidade de ampliar o nosso leque de serviços, né? E resolvemos, né, em 2010, também focar nesse segmento, até porque eu, como pessoa com deficiência, utilizava o benefício da isenção, que a gente vai... outros despachantes. Em outros despachantes. Quando começou isso, Itamar? Esse mercado todo? Na verdade, meu primeiro carro com isenção, eu comprei em 86. 86. Só que em 86 não tinha lei. Era uma convenção, entendeu? Então, eu não sei nem te dizer exatamente... Quando começou exatamente... Não. Quando começou, eu vou te falar. Então, mas em 86 já havia essa questão da isenção, só que era uma coisa mais direta entre o consumidor e a concessionária. Você ia lá, apresentava a sua documentação e não tinha toda essa burocracia que tem interessante. hoje. Então, a história começa num relacionamento comercial cliente-concessionária. Exatamente. Sem montador, é cliente-concessionária. Porque, na verdade, a isenção é do imposto, sim, né, que é o imposto para a compra do veículo, e você não faz o pedido direto para a montadora. Você passa na concessionária. Sempre tem que usar a intermediação da concessionária. Sim. Né? Então, meu primeiro carro zero, né, eu comprei em 86. E havia embasamento legal para essa isenção. Tinha. Mas a lei, de fato, ela começou em 95. 95. Que é a Lei 8989 de 95, em que ela criou todos os parâmetros da isenção, tanto para pessoas deficientes condutoras, quanto deficientes não condutoras, porque abrange as duas sequências. Tá. Então, aí, isso... Mas era um tempo muito complicado, né? Porque você veja que em 95 a gente tinha ainda uma limitação muito grande, principalmente para os habilitados como eu, que conduzo o meu próprio carro. Você não tinha o leque de opções de carros automáticos. Sim. Então, basicamente, você não tinha, só tinha carros de luxo. Altíssimo luxo. E poucos ainda, né? Então, você tinha lá o Opala, né, o Del Rey, mas era tudo carro de executivo. Então, a grande maioria das pessoas tinha um benefício, mas não podia exercer, porque o carro era muito caro. Impraticável. Né? Entendeu? Então, essa é uma questão. Tanto que, durante muitos anos, eu mesmo tendo essa questão de usar o benefício, né, mas não dava. Né? Você vê, eu comprei meu carro zero em 86... E eu só fui trocar de carro zero de novo em 2009. Você veja só. Você entendeu? Então, durante todo esse período, comprei carros, porque existe a possibilidade de você comprar carro mecânico e fazer a adaptação da embreagem. Então, eu tive, durante 10 anos, vários carros mecânicos com a adaptação da embreagem, né? E é uma coisa que é interessante, vai se crescendo todo um mercado aí de adaptação, indústria da adaptação. Porque é aquilo que eu comentei, né? Como os carros automáticos eram muito caros, né? Porque era um carro só da ponta, né? Entendeu? Não era da base, era da ponta. Então, se criou as adaptadoras, as pessoas que se interessavam na inclusão da pessoa deficiência em criar esses tipos de mecanismo, e né? muitos deles deficientes também, né? Deficientes, tinham que criar a solução. Tudo nasce, na verdade, né? Da necessidade. A necessidade. Você entendeu? Então, nada acontece se você não tiver uma motivação. Porque você pode se você não tiver sentido na pele, se você não tiver... Exatamente, né? Não adianta. Então, quer dizer, isso... Todas, ou não é a própria pessoa que é deficiente, mas é o irmão. Ele faz para atender a necessidade. Você entendeu? É alguém que já tem esse conhecimento, e a gente tem várias empresas aí,
né? Não sei se eu posso citar o nome Pode, aqui. pode. Então, a gente tem a Cavenag, que é uma referência. É um bom a gente exemplo. tem o Abner Adaptações, Abner também. que são duas referências para mim, né? E que surge da adaptação porque tenham deficiências. Exatamente, porque tem a necessidade. E existem outras, a High Drive. Exatamente. Tem outras aí que a gente... né? Então, realmente, são pessoas que realmente sentiram a necessidade e a mobilidade. Ou seja, só se faz com o automóvel. Veículos automáticos altíssimo nível. Então temos que se virar com os mecânicos mesmo e fazer as adaptações. Exatamente, né? Então esse é o caminho. Então, a partir de 2005, 2006, aí quando o mercado começa a abrir mais para os automáticos. Ficou mais automático para os carros mais de entrada, né? A Honda aplicou muito nisso, né? A Honda investiu muito pesado nisso. A Honda... Durante muitos anos foi praticamente uma pioneira, né? Foi. E ela era o carro-chefe da isenção, porque todo mundo... Queria um Honda. A Nissan também veio. Começou a vir atrás, exatamente. Entendeu? A Fiat, né? Veio nesse bojo, né? de inclusão pelo carro automático. Aí a demanda de carros automáticos, a produção aumentou, o preço fala uma coisa, caiu. Esse boom acontece quando? Acontece que ano, mais ou menos, Itamar? Olha, eu acho que a partir de 2010. 2010 começa o mercado... E foi exatamente nesse... Foi exatamente nesse ano que você está aqui, 2010, exatamente. né? Foi nesse ano aí que a gente viu que a coisa estava crescendo, né? E até a parte do despachante... até por várias descentralizações que houveram, né? Porque antes você tinha um atendimento de despachante só no Ibirapuera. Só lá. Só lá. Então, quer dizer, agora, quando houve uma descentralização, que se abriu outras unidades... Aricanduva, por exemplo, foi Aricanduva, Interlagos, né? A própria Armênia, né? Então, esse serviço, ele deu uma recuada. Então, a gente viu uma oportunidade de lançar. A gente fez contratou primeiro as pessoas, fizemos um estudo de mercado, vimos como funcionaria, como é que a gente ia fazer a abordagem, né? E aí a gente começou a desenvolver, e felizmente, até porque eu, como sendo pessoa com deficiência, tenho essa credibilidade por falar, né? Falar a linguagem mesmo do usuário. Exatamente, né? Então, e outras pessoas com deficiência que também são do segmento, né? Porque as pessoas acabam entrando por aquilo que a gente comentou. A necessidade claro. Não tinha quem fazia, né? Então, você tinha que aprender a fazer. Né? Então, nós começamos em 2010 e, graças a Deus, a gente vem sempre crescendo nesse segmento, né? E a gente tem desenvolvido um trabalho diferenciado, até porque essa relação que a gente tem que tratar com o cliente PCD, ele é muito diferente do cliente do automóvel, né? Porque o cliente do automóvel vem aqui regularizar o seu documento, 5, 10, 15 minutos você atende ele volta depois de 1 ou 2 dias, pega o documento dele pronto, né? Hoje ele nem pega mais pronto, né? A gente manda via digital para ele, pelo WhatsApp, online, pelo e-mail, né? E o cliente PCD não, ele é um cara carente de informações e por mais que você dê informações, ele está sempre carente, né? Então ele quer esse atendimento humanizado. Mesmo porque as informações elas vão mudando, né? Exatamente, elas vão mudando, vão fazendo esse feedback, né? Então realmente a gente conseguiu ampliar o nosso escritório, né, nesse sentido, né, não no aspecto físico, continua no mesmo lugar, mas a gente tem uma boa área ali, conseguimos agregar mais pessoas, né, para atender esse segmento, e a gente também diversificou, como você comentou, né, para também não depender só de um segmento, a gente atende taxista, porque na verdade o taxista, ele é incorporado na mesma lei. Sim. Tá? A Lei 8989, também tem os taxistas, frotistas também, né? Não, frotista não, só taxistas. Só taxistas e PCD. Eles estão embojados na mesma lei. Entendeu? Então, a gente caminha junto com os taxistas. Né? Então, o que acontece com o taxista acontece também com o PCD, né? Só que eles fazem uma diferença porque o PCD tem um volume maior, né, do que os taxistas, porque eles são muito restritos, né? Então, eles têm uma flexibilidade maior. Então, a gente também tem conseguido, felizmente, aí, até por trabalhar também com os PCDs, com as concessionárias, aí a gente fez esse relacionamento com Me conta uma coisa, Itamar, você tem hoje um mercado, aqui surgem autoescolas especializadas, você tem a parte clínica, né?
a parte das empresas de adaptação e a parte dos despachantes. Isso circula, existe uma outra, uma outra cadeia aí ou só esses 4 grupos, grandes grupos? Na verdade, o que acontece? Você veja, né, o Duda, quando eu tirei a habilitação, você não tinha escolas, você tinha 1 ou 2 em São Paulo. Que poderiam fazer esse atendimento à pessoa com deficiência com a minha limitação. Tanto que eu moro na Zona Leste até hoje. Porque você não tinha veículos adaptados nas autoescolas, então, não existia exatamente, isso. você tinha carros mecânicos, você não tinha. Exatamente. Então, as autoescolas, elas só tinham carros mecânicos. Como a grande maioria, é obrigatório ter o carro mecânico, né? E aí eu fui tirar a minha CNH em Perdizes. Eu ia da Zona Leste para Perdizes, que era uma autoescola, acho que existe até hoje, a Autoescola Wanda, né? Era uma das poucas, acho que diziam 2 ou 3 autoescolas na época, né? E aí a gente fez essa parte. Então, ela envolve a questão das autoescolas, porque para você ser PCD, você tem que ter a CNH diferenciada. O que diferencia uma CNH de uma pessoa não PCD, que não tem a deficiência, e quem tem a deficiência? São as restrições, né? Por exemplo, no meu caso, a minha restrição é D e H. Ela vai lá no campinho de observações da CNH. Quem é habilitado, dá uma olhada lá, vai ver que a maioria vai lá ter uma letrinha A, que é uso obrigatório de lentes corretivas. Então, a minha tem a A, tem a D e tem a H. A para usar a lente corretiva, D, que eu preciso dirigir um carro automático, e H para eu ter que acelerar e frear com as mãos, porque eu não tenho movimento nas pernas. Entendeu? Então, para você fazer essa inclusão dessa restrição, você tem que passar pelo processo de habilitação junto a uma autoescola. Então, uma nova habilitação é emitida. Exatamente. E uma nova prova também de habilitação também exatamente. é necessária. Porque, no meu caso, eu já tive a deficiência na infância. Sim. Mas muitos adquirem a defesa, que né? Foi o meu caso. Adquirem, entre aspas, né? Porque ninguém vai comprar a deficiência, Ninguém eu nunca quis adquirir. Exatamente. Foi um mau negócio? Foi bom, mas tudo bem. Entendeu? Então, hoje, né? Então, as pessoas, por N razões, ficam deficientes, por questões de lesões, acidentes, né? Então, N razões. Aí, elas são obrigadas a dirigir o carro não mais mecânico, mas com essa configuração. E por conta disso, é que você acaba tendo que ir para uma autoescola e tendo essa inclusão, você fica abarcado para poder usar o benefício, tá? Por quê? Porque o benefício é importante, né? Porque você diminui o custo na compra do carro. Isso. Porque você fica obrigado a dirigir um carro automático e aí o Estado te dá essa prerrogativa da isenção. Porque como você é obrigado a dirigir aquele carro, você vai pagar um preço menor, que seria equivalente a um veículo mecânico. Perfeito. Entendeu? Agora me fala uma coisa, como é que está esse preço hoje, Itamar? Para quem está nos assistindo, quer saber esse preço. Já ficou claro que você tem que fazer toda uma adaptação na sua CNH, né? Vai ter que ser feito todo um laudo médico. Eu queria que você falasse um pouquinho de laudo médico. Existem muitas críticas com relação a alguns procedimentos aí que não foram bacanas em algum tempo. Fala um pouquinho sobre isso, Itamar. O que talvez você esteja falando seria na questão do IMESC. Que aí a gente pode tocar um pouquinho mais à frente, assim, para a gente poder embarcar. Então, o que acontece? Para você ter a questão da isenção, porque para a gente talvez entender para o leigo, o que acontece? O que é a isenção? A isenção é uma diminuição do preço do carro em função da cobrança dos impostos que incidem sobre o automóvel. ICMS, IPI, que são os dois principais impostos. Então, quando você vai comprar um carro, você vai lá, está embutido lá, então você vai pagar no carro R$100 mil, um exemplo, e você está pagando o imposto e você nem sabe quanto que você está pagando. Tá? Nós, como pessoas com deficiência, como temos essa prerrogativa de ter a isenção, nós vamos pagar o valor de 100 mil menos os impostos. Tá? Então, talvez o carro sairia em torno de 85, a preço de hoje, né? Entendeu? Então, essa é a questão. Então, isso envolve
bastante essa questão. Esse percentual chegou a ser bem maior, né? Exatamente. E aí você está perguntando dos laudos. Dos laudos. Então, o que acontece? Para que a gente possa solicitar essas isenções, como eu já falei lá no começo do nosso bate-papo, você tem as pessoas com deficiência que conduzem, que é o meu caso, e as pessoas deficientes que não conduzem. Por exemplo, um deficiente visual, ele não enxerga, ele não vai conseguir dirigir, ele vai ter que ser... Alguém vai dirigir por vai ele. dirigir por ele. Um autista... São até 3 condutores? Na verdade, isso é só uma questão formal. Ah, mas pode ter mais. Hoje, na verdade, eles exigem no máximo 2. Máximo 2. Mas isso é só uma questão pro forma, né? Então, o que acontece? Para que o habilitado, ele tem que ter um laudo com as informações da CNH dele, e esse laudo é emitido por uma clínica credenciada pelo Detran, certo? Então, você vai mandar a documentação para essa clínica, a sua CNH, o seu laudo médico, com as informações da CID, da sua limitação, e ele vai puxar lá do cadastro, o Itamar é habilitado, ele tem a CID tal, a restrição da CNH dele é tal e tal, a patologia dele é tal, então tá lá. O não condutor, ele, como não é habilitado, obviamente, ele não vai buscar esse laudo numa clínica credenciada ao Detran. Ele vai numa clínica vinculada ao SUS. Então tem lá o modelo que você puxa pela internet. Como um processo de uma aposentadoria. Exatamente, né? E obviamente existem as clínicas. As perícias também. Porque às vezes você vai pedir um laudo num SUS, num posto do SUS. Você pode ir no seu bairro, onde você faz o acompanhamento, mas às vezes o conhecimento técnico é limitado. Então, existem as clínicas especializadas e que são vinculadas ao SUS, né? Então, elas vão gerar esse laudo em conformidade com a legislação e você não vai ter toda a dor de cabeça, porque você tem que ter um laudo, só para você ter uma ideia, o não condutor, você tem que ter 2 médicos, e todos têm que atender na mesma clínica, você tem que ter o responsável que tem que ser da mesma clínica. Então, às vezes você vai num posto de saúde, o médico que vai te dar o laudo, ele atende naquela unidade, mas outro que vai dar, ele atende em outra. Então, já acabou. Já não serve. Então, por isso é que acaba tendo essa questão das clínicas credenciadas. E a Lyon dá toda essa assessoria. Toda essa assessoria. Agora me fala uma coisa também, deixa eu conversar com você, que isso é muito importante, né? Se criou um universo aí, um universo milionário, porque esse mercado já chegou até quase, talvez até quase 20%, né? Nos tempos bons. Eu acho que o auge, a gente pode ter chegado próximo a isso. E eu te digo quando que é esse auge. Tá? Com a chegada dos carros automáticos, né? Porque o que aconteceu? Como a gente começou lá no início, só tinham carros de top. Top, exato. Como houve a proliferação de carros automáticos, os carros de entrada começaram a também ser automáticos, né? E a difusão das informações, né? WhatsApp, exatamente. Instagram. Porque o que acontece? Se você analisar até 2010, era o boca a boca. Boca a boca. Tá? E você tinha e-mail marketing por aí, essas coisinhas. Exatamente, né? Então, a partir de 2014, 2015... As mídias sociais entram arrebentando. Entram arrebentando, porque você tinha o quê? Você tinha o Orkut, né? Orkut, né? Que foi a primeira rede social que a gente acho que teve contato, né? O Orkut. Contato, mas era uma coisa diferente. Incipiente, claro. Incipiente. Era mais social, não era informacional. Exatamente. E aí, com o advento do WhatsApp, que é uma ferramenta que o Brasil usa absurdamente, né? Hoje você faz negócio, acho que 100% por WhatsApp, né? Impossível viver sem ele. Exatamente, né? E aí as redes sociais, quer dizer, então a divulgação... Aí a questão, às vezes, da flexibilidade da legislação também, que abarcou outras deficiências, né? Porque quando a gente fala em deficiência, você sempre vai ligar ao deficiente visual, ao cadeirante, ao aquele deficiente sensorial, entendeu? Que tem uma limitação, um autista, né? Uma pessoa com deficiência intelectual grave, né?
Só que a lei, ela pela questão do esforço de Ela dirigir, amplia as patologias. ela né? amplia. Então, a monoparesia, que tem um problema no ombro, que tem um problema no joelho, tem um problema... E tudo tem a ver com limitação. Né? Limitação. E ela tem que Limitação. ser de caráter definitivo. Sim. Entendeu? Então, não adianta, eu tive aqui uma contusão no braço. Fiz fisioterapia, passou, Fiz, acabou, beleza, acabou. entendeu? Agora você teve um acidente, você não consegue estender o seu braço. Sim. Né? Você tem essa limitação. Eu não consigo, entendeu? Então, isso é uma característica que leva você. Então, quer dizer, essa informação... Se emite o laudo, que é comprovado no Detran. Você vai passar por perícia médica. Você passa por 2 médicos, passava, né? Porque agora você passa por 4. 4 médicos. 4 médicos. Então, quer dizer, então as pessoas com essa rede de informação, né, ampliada, então, e as opções que o mercado tinha, né? Então, realmente, cresceu muito, né? Porque muita gente foi levada a... Porque tem muita hoje pessoas que não sabem, mas a grande maioria, naquela época, não sabiam mesmo, né? Então, essas pessoas... E vai difundindo, né? Na roda de amigos. O cara aparece com um carro zero lá, fala, pô, como é que você comprou o carro zero? Então, eu tenho esse problema aqui no meu ombro, que você sabe que... Aí vem, eu também tenho. Pô, eu tenho quase igual, você entendeu? Então, você vai ampliando, né? E aí foi realmente um boom, né? Porque os carros aí, você pegava um carro que era 70 mil, né? Você pagava em torno de 50, 55. Então, você conseguia ter bastante pessoas, né? Que conseguiam abranger a possibilidade de comprar o carro, né? Agora me fala uma coisa, Itamar. Você fala, hoje está 70, 100 mil, né? 100 mil isenção ICMS, isenção IPI, a isenção total, né? Hoje a legislação ela funciona da seguinte forma. Me explica a legislação tá. que está hoje. Eu vou só pontuar antes, Duda, porque às vezes a gente está falando muito de carro. As pessoas ficam achando que a gente está fazendo uma propaganda de algo que, mas as pessoas com deficiência precisam de outras coisas. Outras mobilidades, outros modais, né? Entendeu? Então, acho que é bom a gente pontuar isso. Isso é bom, isso é bacana. Falamos lá fora sobre isso, inclusive. Então, o que acontece, Duda? O carro, para mim, e eu falo isso de conhecimento de causa, ela foi a minha principal ferramenta de inclusão. Porque se eu não tivesse o carro, eu com 18 anos já, completei 18 anos, fui entrar em autoescola, né? Tirei a CNH, comecei a dirigir. Se eu não fosse, e na época eu não usava a cadeira de rodas que eu uso hoje, né? Há 20 anos que eu venho utilizando a cadeira de rodas, na época eu usava muletas e órteses, né? Que eram aqueles aparelhos na perna. Se eu não tivesse o carro, eu não conseguiria fazer meu curso técnico, não conseguiria fazer a faculdade, não conseguiria ter aberto a Lyon, porque, é impossível. Hoje, com todas as questões de lei, de necessidade, de aquilo que a legislação obriga o Estado a fornecer, a gente não tinha nada. Me perdoe, você não estaria nem dando essa entrevista aqui hoje. Não estaria. Você não conseguiria chegar Exatamente, aqui. Porque você vê, eu saí do Tatuapé, te peguei na tua casa. Exatamente. Ainda me deu carona. Ainda dei carona. Me deu carona. Você entendeu? Nós viemos aqui para o estúdio. E sem o carro, eu não faria isso. Não faria. E mesmo hoje, com todos as questões de legislação, o transporte público não contempla. Não contempla. Tá? Até porque, às vezes, você tem acessibilidade, por exemplo, nas estações de metrô. Eu fui algumas vezes. Beleza, mas você tem que andar demais. Para chegar até a estação de metrô. Para chegar, e dentro da própria estação... Aí você tem todo o aspecto arquitetônico que não contribui com isso. Exatamente. E às vezes você vai no metrô, o elevador está quebrado. Sim. Né? A escada rolante tá quebrada. Aconteceu muito comigo quando estava com cadeira de roda. Você entendeu? Então, cara... Aí realmente... você tem que ir para uma outra estação. Exatamente. Né? Aconteceu isso comigo. Ou ser carregado como um saco de batatas. Exatamente, que é um risco absurdo, né? É um risco, né? Que você... De vida. De vida. Sua e dos outros. E de quem estiver te carregando. Exatamente. E não tem nada a ver, né, cara? Nada. A gente tem que ser tratado de forma humana. Tem que ser bem humano. Né? Humano. Então, não somos sacos de batata para serem carregados por aí. Então, é importante para a gente falar com o seu público que é por isso que a isenção ela existe exatamente para facilitar
esse entendimento, entendeu? E dar uma qualidade de vida. Exatamente, porque é aquilo que eu te falei, cara. Tanto o condutor como o não condutor, sem o carro, você imagina uma criança autista. De grau de suporte 2 ou 3. E o pai levando ao médico. Levando ao médico no transporte público. Vamos ser sinceros, é muito difícil. Muito difícil. Tá? Eu sei de casos... E com pessoas que não vão compreender o quadro. Exatamente, pessoas que não vão ter a empatia. Muito capacitismo e etc. Que não vão ter a empatia. Exatamente. Então é fundamental essa questão do automóvel para aqueles que podem, né, com sacrifício, porque para eu comprar meu primeiro carro, a minha família contribuiu. Meu pai, minha mãe, meus tios, você entendeu? Porque eu só consegui fazer tudo que eu fiz porque eu tive uma família que contribuiu para isso. Agora me fala uma coisa, Itamar. Vamos falar do preço? Do preço, vamos falar do preço e aí a gente vai falar o que está acontecendo com esse mercado para a gente poder encerrar essa entrevista. Tá, então eu vou só... O preço, vamos lá. Eu vou só voltar um pouquinho na linha do tempo para a gente começar. Então a gente teve esse boom. Entre 2016 a 2020. Quase 20% dessa bolha de mercado. Exatamente. Porque os carros custavam até 50 mil, né? Com isenção. Com isenção. Né? E só que a partir de 2017, a gente vem sofrendo, e aí a gente vai destacar nesse papo final aqui com a gente sofrendo perdas de direitos neste segmento. A primeira perda de direito que a gente teve em 2017... quando o preço dos carros para compra, então porque ele fica limitado. Então o cara com deficiência, ele não pode comprar um carro com todas as isenções acima de 70 mil, tá? Então, quer dizer, você não vai comprar carros de alto luxo com o benefício, tá? Apesar que a lei, ela dava essa prerrogativa para quem comprava o carro com IPI. Né? Que os 70 mil era só com IPI e ICMS. E por IPI você tinha a opção de comprar carros muito acima disso. Então você podia comprar um carro de 400, 500 mil. Mas isso era fato raríssimo, né? Entendeu? A maioria, 90%, 95% buscava a isenção do IPI completa. Exatamente. E aí em 2017 a gente começou a ter a primeira puxada de tapete, que foi o nosso atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que São Paulo, até 2017, ele liberava a isenção do IPVA sem limite. Então, você poderia ter um carro de 200 mil, sendo deficiente, IPVA. Em contrapartida, aí foi uma coisa que a gente entendeu que foi positiva, que ele limitou a 70 mil e liberou, que era uma grande briga do segmento, a isenção para o não condutor que não tinha. Entendi. Você vê o absurdo, né? Porque se você analisar, né, Duda, o não condutor, ele precisa do quê? Do condutor. Sim. E mais eventualmente uma terceira pessoa para ajudar na manipulação, dependendo do grau de deficiência que ele tem. Então, quer dizer, o deficiente não condutor não tinha. Então, o Alckmin deu essa puxadinha de tapete, tirando esse benefício dos carros mais caros, porém ele... porque depois o Estado tinha tomado muita porrada, né? Porque muita gente, com razão, entrava com ações liminares, entravam com ações e todos ganhavam, porque não tinha parâmetro legal, porque um tinha e outro não tinha. Pagava, mas restituía. Exatamente. E aí a gente vai até entrar no final da conversa sobre essa questão de porque um pode e outro não pode, né? E aí em 2018... a gente teve uma outra pancada, porque a isenção ela poderia ser trocada a cada 2 anos, né? Isso aí a gente acabou não falando, então estou falando agora. Isso é importante. Tá? Então, em 95 foi quando foi aprovada... Eu entrei nesse mercado em 2014, era um maná dos deuses. Então, em 95, quando foi aprovada a Lei 8989, ela que fica vinculada aos taxistas, como a gente comentou, ela autorizava você fazer a troca a cada 2 anos, né? E então que é a mesma condição do taxista. Exatamente. Aí em 2018 houve a primeira separação dos taxistas. Que o nosso vai para eles continuaram com 2 anos e os PCDs, as pessoas com deficiência, ampliou-se isso para 4 anos. 4 anos. Para quem comprava com isenção ICMS e IPI.
E tá? só IPI 2. Exatamente. Aí, e em 2020, com a pandemia, a gente teve outra pancada, que além da pandemia, né, que o governo de São Paulo, né, que nós estamos falando mais para São Paulo, resolveu tirar a isenção das pessoas com deficiência para 2021, argumentando aquilo que a gente vai citar à frente, agora, né? E aí em 2021 também, aí já em 2021, no caso o Dória, e eu fui um cara que trabalhei muito para derrubar esse projeto do Dória, graças a Deus pela minha atuação, e junto com o partido PSB, o deputado Caio França, ele comigo entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade e nós ganhamos essa demanda e o Estado teve que devolver o IPVA que foi cobrado em 2021 e 2022. Foi a maior derrota que o Dória sofreu durante o período dele como governador. E é uma coisa interessante porque o Dória tinha que arrecadar, então ele tirou das pessoas com deficiência para arrecadar. Aí, como ele viu que ele ia perder a ação, né? Tanto que quando foi julgado em setembro de 2022, o Estado nem compareceu para o julgamento. Encerrou. Caso encerrado. Não, e tanto que antes do julgamento ele já liberou a devolução daquilo que tinha sido cobrado, né? E aí ele inventou a questão de uma nova perícia, que é a perícia do IMESC, que é um outro absurdo. IMESC, que surge o IMESC. Exatamente, que a gente vai falar um pouquinho, né? Apesar que a gente tem tanta coisa para falar. E aí, nesse mesmo ano de 2021, nós tivemos uma outra pancada, que foi do Bolsonaro, quando ele foi mexer no IPI, quando ele reduziu o IPI para 70 mil, né? E aí ficou quase um ano para a gente poder... Porque já em 2021 não tinha mais carro de 70 mil. Não tinha, então você tinha ICMS e IPI e não tinha carro. Não tinha carro porque você não tinha esse valor. Ou seja, não tinha isenção. Não tinha isenção, né? E aí teve toda uma negociação. Eu me lembro bem que eu precisei retroagir exatamente um ano ficando com o carro, porque não tinha carro para comprar. Exatamente. E aí... Aí as montadoras começaram a tirar tudo. Isso na verdade elas sempre fazem, né? Vão tirando, exatamente. Então aí foi uma negociação de quase um ano, isso foi em março de 2021, quando ele baixou essa norma, e voltou a ter a isenção de fato em maio de 2022. 2022. Tá? Então, quer dizer, a gente ficou quase aí uma lacuna de um ano e pouco, né? E aí limitou-se a compra do veículo até 200 mil com o IPI. Com IPI, né? 70 mil 70 IPI e ICMS. Do IPI e ICMS. Que é o que vale hoje. Então, por exemplo, o carro, para quem vai comprar com IPI, ele pode comprar o carro até 200 mil. Aí só que não tem isenção do IPVA. Não tem nem do IPVA e nem do ICMS. O rodízio tem. Não, rodízio normal. Porque tem isenção do rodízio ainda, ele não falou do rodízio. Então, rodízio a liberação do rodízio é vinculada ao veículo e à deficiência. Ponto final. Tá? Seja ele condutor, não condutor, aí sem... E às vezes você pode pedir, independente de ser deficiente ou não, por uma questão médica. Por exemplo, a pessoa está em tratamento de câncer, exemplo, ou hemodiálise, que é uma coisa constante. Rotineira e tudo mais. Aí você vai lá, pede um relatório e a gente consegue pedir essa liberação por um período, às vezes um ano. Entendi. E aí pode ser renovado de novo se a pessoa continuar em tratamento. Até quando dure o tratamento. Exatamente. Então, o que acontece? A gente estava falando... A gente estava falando do mercado de isenção, a gente está falando agora dos 200 mil. Então, aí o que acontece? Quando foi aprovado, né, e foi renovado, porque o que acontece? Apesar de ser uma lei, como ela mexe com arrecadação, sim, a cada 5 anos ela tem que ser revista pela lei de diretrizes orçamentárias. Pela LDO. LDO, exatamente. Então, como a isenção ela tinha que ser renovada no final de 2021, foi aí que o Bolsonaro, e aí com acordo com a Câmara de Deputados e Senadores, elevou o valor para 200 mil. 200 mil, inicialmente foi 140, quando depois voltou, depois foi para 200. No caso do IPI? Do IPI foi quando ele assinou, e aí toda uma regulamentação levou quase 6 meses, né, para reativar. Então, o que acontece? O carro, hoje, para você ter a isenção, você tem o IPI, e esse imposto ele varia em torno de 5% a 13%, dependendo da potência do veículo. E o ICMS em São Paulo ele é 12%. Tá? Então você tem.
A parte isenta é até 70 mil. Depois você E paga o o que diferencial. passa, Paga o diferencial. você paga a diferença. Tá claro isso? Até 70 mil a parte isenta, IPI e ICMS. Isso. Acima de 70 você paga o diferencial. Exatamente. O IPI, na verdade, ele é isento integral até 120. Até 120. Isso. Até 120, hein? Isso. E o ICMS... 70. 70, porque esse valor vem desde 2009. Agora uma brincadeira, você tenta achar um carro de 70. Exatamente. Como você não acha, você acaba no mínimo pagando IP, Mas como... ICMS é em cima de 20 mil, etc. Porque na verdade, né, Duda, a isenção na verdade é uma renúncia fiscal, né? É uma renúncia fiscal, então exatamente. ela tem que ter amparo na lei de diretrizes orçamentárias. Exatamente. Então por isso que ela tem que ser renovada a cada 5 anos, né? Então foi renovada em 2021, vale até 2026. Então, o que vem por aí, Tamar? Aí o que nós temos? Em 2024, foi aprovada a reforma tributária. Uma coisa que os brasileiros, né, que era uma reivindicação antiga, né, do Brasil, dos empreendedores, eu acho que vai melhorar muito a vida dos empreendedores, né, porque é um dos focos aqui do podcast, né? Então isso vai facilitar a questão contábil, né? E aí se mexeu e essa reforma tributária ela vai entrar escalando conforme vai passando, né? Ela não vai entrar 2026 tudo já está dentro da reforma. Então ela vai ter escalonável, né? Exatamente. Então cada item vai entrando. Então nessa reforma tributária que de algum processo ela vai ser benéfica para nós como pessoas com deficiência, eu vou te dizer por quê. Nós temos 4 impostos hoje que incidem na compra do veículo. Sim. O IPI, que a gente consegue a isenção, o ICMS, que a gente consegue a isenção, só que tem um detalhe, né? Para você ter a isenção, você tem que apresentar uma calhamaço de documento. Não é simplesmente você falar, eu sou uma pessoa com deficiência, está aqui a minha habilitação. Você tem que comprovar a sua condição financeira de compra e manutenção. E eu acho isso extremamente relevante. Por quê? Porque como está havendo uma renúncia fiscal, o Estado tem que saber quem vai usar o carro. Né? Porque senão você tem um primo lá, você tem um deficiente que não tem a condição financeira de ter um carro, vai um primo lá e compra o carro em nome do deficiente e usufrui do benefício e a pessoa que precisa não usufrui. Então eu acho que é extremamente positiva essa exigência. Né? E então, dentro dessa questão, o que eu acho positivo? Porque a gente, além de ter a questão do IPI e do ICMS, tem o PIS e COFINS. Que esses 2 impostos que são federais e não são isentos na nossa legislação, eles têm uma alíquota em torno de 11%. Então isso agora vai passar a gremiar junto desse tal IVA. Que exatamente, né? Então a gente estamos na expectativa que isso vai ser benéfico para que o carro, porque a gente sabe, né? A gente tem conhecimento, ou pelo menos quem não tem já vai ficar sabendo, que o nosso carro, ele é muito caro, não só por toda a tecnologia que ela tem hoje, né? Então, hoje, e tem questões aí que são técnicas, porque hoje, por exemplo, nenhum carro, por mais simples que seja, ele não pode sair da montadora sem airbag e sem freio ABS. Legislação. Encareceu muito o veículo e segurança também. E segurança. Tanto que você vê, né? E é uma das brigas que a gente tem também. Hoje você ainda continua tendo um elevado número de acidentes, mas felizmente, pela tecnologia dos carros, eles diminuíram os acidentes, né? E infelizmente a gente tem em contrapartida um aumento de mortes no trânsito dos motociclistas, né? Exatamente. Porque, principalmente nas capitais, né? Porque hoje é impossível andar de carro mesmo, né? A gente tendo essa necessidade, a gente tem que saber que horário que você anda no trânsito. Então, hoje, o serviço de mototáxi é motofretista, né? E o mototáxi vai, até o final do ano, vai estar regulamentado, né? Porque o último passo, a justiça derrubou da prefeitura ontem, né? Então, na reforma tributária, que tem esse aspecto benéfico, o que aconteceu? Ela trouxe alguns aspectos muito negativos. Porque, como eu citei lá no IPVA, né, que eu falei que o Dória ele fez uma separação dos deficientes físicos, condutores, em que ele colocou que quem precisa de adaptação não teria direito à isenção do IPVA. E essa mesma regra foi jogada
na reforma tributária e foi aprovada, né? E, inclusive, antes da aprovação, teve um acordo entre a Câmara e o Senado, porque já tinha esse erro, né? Essa aberração, na verdade, né? E o Senado fez essa alteração, mandou para a Câmara, só que o relator do projeto, se eu não me engano é o deputado Reginaldo, que é de Minas Gerais, ele, para não mudar, para não ter que voltar para a votação, ele mandou para a sanção, sem fazer as alterações, porque se altera, a Câmara teria que fazer uma nova revisão. Como estava aos 46 do segundo tempo, foi assim mesmo. Então, foi para a sanção do Lula. O Lula não foi orientado a vetar isso, né? Sancionou? Né? Sancionou. E tá aí, a gente está brigando por essa alteração. E essa vigência, teoricamente, 1º de janeiro. Exatamente. Ou seja, agora os condutores veículos que não tiverem adaptação não terão direito à isenção. Então, nenhuma isenção. Não vão ter direito à isenção. Não vão ter direito à isenção. Ou seja, acaba o mercado para quantos por cento, Itamar? Olha, é difícil a gente falar em termos de Mas número. É muito grande, não é, Mas Itamar? É grande, porque... O que acontece? Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha, que é do interior, ela é de Pindamonhangaba, da cidade do Alckmin, Do né? Alckmin, isso. E ela é amputada da perna esquerda. Não tem direito. Não tem direito. Porque não tem adaptação. Exatamente. Porque para aquele leigo entender, como eu acho que eu já expliquei, né? Mas só para reforçar, eu, como deficiente, eu preciso ter um acelerador e freio manual. Sim. Porque eu não acelero com as pernas. Você tem direito. Tenho direito. E vai ser beneficiado por outros impostos federais hoje que vão passar a entrar também no cálculo. A gente imagina que sim. Imagina que sim. Entendeu? Então, tem esse lado. Então, já existem alguns projetos na Câmara, né? Tanto no Senado tem 2 projetos e na Câmara dos Deputados tem, já tramitando para alterar isso. E a nossa urgência é muito grande. Foi feita uma reunião das entidades do terceiro setor de pessoas com deficiência, com apoio da Anfávia. Conta um pouquinho rapidamente, que o nosso tempo está chegando no finalzinho. Então, essa reunião, a Anfávia é a Federação das Revendedoras de Veículos, né? Ela tem o interesse comercial dela, obviamente, né? Mas muito mais o institucional, que ela está nos auxiliando. Porque nós, como pessoas com deficiência, as associações, nós não temos o trâmite junto ao... Porque a Anfávia está negociando sempre. O corpo que representa exatamente. a Anfávia. Então, a gente conseguiu, né? Através de colegas, através do próprio Rodrigo Rosso, que tinha já um acesso também com a Anfávia, né? Conseguiu a gente levar essa demanda para eles. Olha, nós sabemos, nós temos essa necessidade, isso vai afetar demais ao segmento das pessoas com deficiência. A gente sabe da importância do veículo, né? A gente sabe da importância que o veículo tem para a pessoa com deficiência. Então, a Anfávia abraçou a ideia, né? Nos disponibilizou toda a estrutura dela, nos auxiliou na confecção de um memorando que a gente está mandando para as entidades, para que elas endossem isso. Assinem, né? Para que a gente consiga fazer essa alteração e que a partir de 2026 as pessoas com deficiência não sejam prejudicadas. Porque o mercado inteiro será prejudicado. Né? Sim, porque aí você não vai ter a questão dos carros zero, porque aí o cara pode comprar um carro zero, não vai ter a isenção, então você vai desabilitar as empresas que trabalham com isso. Sim. E eventualmente não tendo a troca daqueles que alguma adaptação eles precisam, né? Você vai desmobilizar empresas de acessório, né? Porque o cara compra um carro, ele vai lá, coloca um acessório, coloca um isso-filme, coloca... Sim, você quebra toda uma cadeia. Coloca roda, né? Sim. Você entendeu? Então você coloca N coisas, né? Quebra toda uma cadeia. Quebra toda uma cadeia, porque tudo gira em torno do carro zero, né? Então, se você não tem acesso à compra dele, você não vai usar algum equipamento, né? Então, aí as pessoas também não vão ter interesse em trocar a sua CNH, porque o cara tem um problema no ombro. Por que eu vou trocar? Para que eu vou trocar se eu não vou ter... Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, Verdade. Eu vou comprar um carro automático, negocio algum desconto na montadora, né? Com a concessionária, que às vezes... Muitos estão dizendo, eu posso comprar pela minha empresa. Exatamente. Uma pelo CNPJ muito melhor. Exatamente. Entendeu? Ou seja, acabou, você enterra mesmo o mercado. Você enterra, eu acho
eu acho que você vai limitar muito, né? Olha, cenário não muito bom. Nós estamos falando com o Itamar Tavares. Itamar, eu queria passar horas com você aqui. Sim, também. Itamar é um professor, vou brincar, professor Duda e professor Itamar. Uma pessoa que entende muito, é um estudioso, é uma pessoa realmente que em todos os eventos está lá dando suas palestras absolutamente recheadas de conhecimento. Itamar, eu gostaria, as pessoas querem falar com você, entram em contato como? Olha, pode ser pelo meu Instagram, é Itamar T. Garcia. Itamar T. Garcia. Isso, tá? Pelo contato da Lyon, né, que é o 11 2942 1450. 11 2942 1450. Tá? E pelo site da Lyon, né, que é www.lyon.com.br. Se você quiser falar com o Itamar, fantástico, você que está entrando nesse mercado de pessoa com deficiência, nesse mercado de isenção, ele é incrível porque o Itamar é um professor, ele vai te encaminhar, eu mesmo já mandei vários clientes para lá, o Itamar ele sabe como pegar o caso, como está documentalista, ele é o cidadão que vai, estava contando até um caso aí de monocular, né, uma das poucas isenções que você trabalhou aí, Sim. com monocular, né? Então o Itamar vai, ele acha a brecha na legislação, a partir daí ele providencia toda a documentação necessária para que você possa ter direito a comprar o seu veículo com isenção. Itamar, foi um prazer falar com você, meu amigo, um prazer enorme. E eu torço, e inclusive o Instituto Humanos está comprometido lá com o Rodrigo Rosso, com vocês, com a Anfávia, para que nós possamos estar participando ativamente dessa documentação. Não só eu em particular, como as pessoas que fazem parte do Instituto também, possam continuar a ter esse benefício, né, Itamar? Porque realmente vai ter muito desemprego aí que vai ser gerado, mercado que vai ser praticamente encerrado em alguns casos, né, Itamar? Com certeza, né, Duda? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar contigo. E realmente, a gente tem que lutar para reverter essa questão. A gente tem outras questões que a gente está tentando rever, mas essa é prioridade. Se não acaba o mercado. Se não acaba, né? E isso vai afetar diretamente a pessoa. É o que você falou, discute preço depois. A gente discute. Vamos agora falar, tem que manter o mercado. Temos que manter o que sempre foi, porque a gente não pode discriminar deficiências. Não pode. Não pode. Não pode. Isso, o Brasil, é uma discriminação de O Brasil deficiência. É signatário da ONU. Isso. Você entendeu? Você considera uma ação capacitista aqui? Na verdade, para mim, ela foi um grande erro. Um grande erro. Um grande erro. Desconhecimento. Exatamente. Foi aquela coisa do copia e cola de um erro que foi cometido em São Paulo pela administração Dória. Virou federal. Entendeu? Então, na verdade, foi aquela coisa do copia e cola. Eles tiveram tempo de apagar, não quiseram apagar, não avisaram o Lula para, veta isso aqui, entendeu? Não, aí como foi aos 48 do segundo tempo, né? Porque 45 hoje não existe mais, né? Hoje é 48, 50, 55, né? O jogo está sempre durando muito mais. Então, isso vai afetar muitas pessoas com deficiência, porque, como eu já disse, o automóvel ainda é uma ferramenta inclusiva, tá? Não é luxo para pessoa com deficiência. O carro é uma necessidade. É isso mesmo. Tá bom? E com isso nós encerramos essa entrevista, Itamar. Um prazer falar contigo. Itamar Tavares, da Lyon Despachante. Você já sabe, para acessar o Pod Ensino, basta entrar em www.podensino.com.br ou institutohumanos.org.br ou no Instagram Duda Humanos. Conto com você e até a próxima semana com mais um Pod Ensino.